Olá, estamos de volta. Primeiro vídeo de 2017. Afinal, também sou filho de Deus. Também participei de festas de fim de ano, Réveillon, aquela folguinha básica, mas estamos de volta. Com vocês, mais um Conversando com o Cara. Estamos de volta. E o assunto de hoje é a simplicidade da vida. Simplicidade da vida é a nossa vida deveria ser uma vida muito mais simples do que nós pintamos. A gente complica as coisas, mas a vida, as regras básicas da vida são bem simples. Primeiro, o que é mais importante na sua vida? Pensou? Eu tenho certeza que 90%, 99% de quem está assistindo vai dizer que a coisa mais importante da sua vida é a sua família. Esposa, filhos, marido. Alguns vão dizer que é a carreira, alguns vão dizer que são seus sonhos, mas nós sempre vamos colocar como a coisa mais importante na vida aquilo que a gente mais ama, correto? E não é de se esperar diferente, uma vez que o mundo ele é regido pelo amor, quer nós queiramos ou não. A lei fundamental do universo é o amor. E Deus também é amor. Então, nada mais óbvio do que quando perguntados o que é mais importante na sua vida, nós colocarmos a importância primeira naquilo que nós mais amamos. Mas tem um pequeno detalhe. Se você não estiver vivo, você não vai poder desfrutar da presença daquilo que você mais ama. Seja família, seja pessoa, seja carreira. Então, na verdade, o mais importante na nossa vida hoje é o fato de estarmos vivos. Parece bem óbvio, né? Mas é a pura verdade. Nós acordamos todo dia de manhã, vivos, e chegamos à noite em casa agora, né? Eu estou gravando esse vídeo à noite e estou vivo agora, né? Graças a Deus. Então a gente não dá devida importância para o fato de estar vivo. A gente banaliza esse milagre, essa dádiva, que é estar vivo. Né? A cada dia, né? Passaram-se as horas e continuo vivo, saudável, bem. Né? O fato de estar vivo, tanto é uma coisa mais importante da sua vida, que o instinto primário, aquele instinto mais forte que nós temos, é o instinto da sobrevivência. O nosso ego tem carimbado nele o instinto de sobrevivência como algo básico, como algo fundamental. E nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis se nossa vida estiver em perigo, né? Ou se nós acharmos que ela está em perigo. Mas quando nós não nos achamos em perigo, a gente banaliza o fato de estar vivo. E assim a gente para de valorizar algo que é importantíssimo para se viver, que é o tempo que nos foi concedido. E esse fato vai gerar algumas complicações. E esse instinto de sobrevivência, que é muito forte, ele nos dá algo que serve como um freio. Como nós não estamos em harmonia com a nossa centelha, e o ego é que comanda, então esse instinto ele se manifesta na forma de medo. O principal medo que nós temos é o medo da morte, devido a esse instinto. E esse medo da morte ele nos leva a outros medos bem mais complexos e bem mais difíceis de se detectar, mas que no final das contas, se nós formos cavar a fundo, o medo fundamental que nós temos é o medo da morte. E o medo da morte nos faz complicar a vida, que deveria ser simples. Então, por ter medo de morrer, a gente procura segurança. E aí a segurança nós encontramos no seio de pessoas, né? Porque nós humanos somos seres gregários, a gente foi projetado para viver em sociedade. O fato de nós sermos uma sociedade não foi algo que nós inventamos do nosso intelecto, não. É algo básico, instintivo, né, de nós como espécie. Assim como outros primos, nossos primatas, também vivem em sociedades e não são tão inteligentes quanto nós. Né? O conviver em sociedade é instintivo. Então um outro medo que deriva do medo da morte é o medo da solidão. Porque nós como espécie, nós instintivamente sabemos que só seremos muito mais aptos a continuar vivos se estivermos em grupo. Né? Porque o grupo se protege. Hoje em dia nós vivemos cercados de pessoas,
Mas a gente às vezes se sente só porque não tem aquela sensação de segurança que quando você está com um bando, você teria. E como nós vivemos cada um nas suas casas, né, núcleos familiares de 3, 4 pessoas no máximo, a gente perdeu a noção de sociedade e vive em constante medo. Né? No caso, o medo da solidão, que deriva do medo da morte. Então esse medo da solidão nos reprime e nos impede de exercer a nossa autenticidade. Se você lembra do vídeo anterior, eu falei sobre isso. Então, nós colocamos máscaras, nós seguimos convenções que nós mesmos criamos e a gente segue isso com medo de ser rejeitado e com medo de ser excluído da sociedade. Quer dizer, nós continuamos ainda, apesar de termos esse verniz de modernidade, de sofisticação na nossa sociedade, nós ainda nos governamos pelos nossos instintos mais básicos, que é o instinto de sobrevivência, o medo da morte, e o instinto gregário, que é o instinto que nos impele a viver em grupo, em sociedade. Como nós perdemos essa noção de grupo, porque nós vivemos em núcleos de poucas pessoas, apesar de nossa sociedade ter atingido uma dimensão global, e nós vivemos em uma sociedade global, não mais em pequenas tribos, mas apesar disso a gente perdeu a noção de tribo porque nós não vivemos todos juntos, né? Nós somos separados cada um nas suas casas. E então aquele instinto básico gregário ele não é satisfeito, aparentemente, né? Nós continuamos com medo da solidão. E aí nós nos sujeitamos a diversos problemas, né? A relações indignas com outras pessoas, porque nós suportamos essas relações pelo medo de ficar sozinho, completamente só, e nós colocamos as máscaras. Então, já vimos que só com esses dois instintos, né? Esses dois medos, medo da morte e medo da solidão, nós já complicamos demais a nossa vida. Né? E temos ainda um terceiro medo, um terceiro entrave, que é o medo de falhar, o medo de errar, que deriva do medo da solidão, que é um medo de se sentir rejeitado, se sentir ridicularizado. Nós falamos sobre isso no vídeo anterior, um pouco mais de detalhes. Então o medo de falhar, o medo de errar, o medo de fracassar, ele é o mais irracional dos três, né? Porque os outros ainda têm uma questão instintiva junto e que para nós sublimarmos isso, nós precisamos daquela harmonia com a centelha, que eu venho falando em vários vídeos aqui. Mas esse outro medo, que é o medo de falhar, ele é um medo que complica muito mais a nossa vida. Por quê? Porque o erro, a falha, o fracasso é algo inerente à natureza, é algo necessário na nossa condição de dualidade. Que nós esquecemos as nossas habilidades, quando nós viemos aqui para esse mundo, nós esquecemos quem somos, esquecemos o que sabemos, né? Eu já falei sobre isso em outros vídeos, então a gente tem que sempre estar reaprendendo as coisas básicas. Então, para você aprender qualquer coisa, você tem que errar, você tem que falhar. Né? Desde criança nós somos assim. Você aprendeu a andar como? Caindo. Né? Com 2 anos, você vai cair, aí batia a cabeça, batia a testa, aí criava o galo. Aí, mas com o tempo, com os erros e tentativas, né? Sempre tentando, a gente acaba andando. Então é básico. Você aprendeu a falar como? Você falava errado, começava a falar poucas coisas, né? E aí errava, falava errado, não falava certo, mas a criança ela não tem esses entraves que nós adultos temos, né? Ela não construiu todo esse medo que nós construímos. Ela tem os instintos, mas eles não foram convertidos em medo. Então ela não tem medo de errar, ela não tem medo de falhar. E ela tenta. Por isso que quando nós somos crianças nós aprendemos tudo muito mais rápido. O medo de errar, o medo do fracasso, acaba nos levando para aquilo que a gente mais teme, que é o fracasso. Por quê? Porque se você não tenta fazer aquilo o que você se dispôs a fazer quando veio este mundo, você acaba fracassando. Não é verdade? Então a gente tem medo de arriscar, de tentar correr atrás de nossos sonhos, porque nós temos medo de errar. Então a gente prefere ficar na zona de conforto. E aí no final das contas a gente tem medo de fazer várias coisas, né? Prefere a segurança, né? Prefere buscar o caminho mais seguro, que cause menos rejeição, que cause menos risco à nossa integridade física ou à nossa integridade financeira, e nós acabamos tendo uma vida medíocre. Porque o medíocre é aquele que
não arrisca, ele faz o lugar comum, ele faz o que ele vê que deu mais certo. Ele não vai atrás daquilo que ele acha que é importante para ele, que ele tem vontade de fazer. A maioria de nós faz o quê? Vai atrás do mais seguro, vai atrás daquilo que geralmente deu mais certo. Lembra do vídeo anterior? A esteirazinha, onde todo mundo faz igual, todo mundo estuda a mesma coisa, todo mundo vai arrumar um emprego, todo mundo faz a faculdade, né? É o caminho feliz. Então todo mundo vai no caminho feliz. Por quê? Porque é o caminho que a maior probabilidade de sucesso, né? Que tem a menor probabilidade de fracasso, a menor probabilidade de erro. Então, o medo do erro nos leva para aquilo que nós mais tememos, que é o fracasso. Resumindo, a vida é muito simples. A vida é estar vivo e agradecer por isso. A vida é estar em sociedade, ser um ser social, não ter medo de falar com as pessoas, não ter medo de ser rejeitado. Porque a rejeição, em última análise, o medo da rejeição é o medo de estar só, o medo da solidão. Então, com esse medo, olha como é louco as coisas. O medo da rejeição nos impede de nos relacionar. Nós temos ansiedade ansiedade social, que é o que chama. Então a gente tem vergonha de conhecer gente nova, a gente tem vergonha de abordar as pessoas, a gente tem vergonha de fazer amizades, porque a gente tem medo de ser rejeitado. Que é o medo de estar só. Então a gente acaba tendo comportamentos que vão nos levar exatamente àquilo que nós temos medo. Vê como é doente? Então o medo da rejeição nos leva à solidão. E o medo de falhar, o medo de errar, nos leva ao fracasso. Então por isso que a nossa vida é tão complicada, porque essas contradições, esse conflito de instintos, nos faz ter uma vida infeliz, uma vida complicada, né? Uma vida cheia de conflitos, cheia de problemas. Então se você perceber isso e a ficha cair, você pode mudar. Você pode, opa, peraí, eu tenho medo de rejeição, então eu não tento abordar as pessoas, eu não tento conhecer gente nova, porque eu tenho medo de ser rejeitado por elas, e isso vai me levar à solidão. Então eu tenho que mudar isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser mais social, eu tenho que buscar viver em sociedade, eu tenho que conhecer as pessoas, né? Eu tenho que me mostrar, né? Que eu não me mostro também pelo medo da rejeição, medo de me ridicularizar. Já falei isso no vídeo anterior, se você quiser, vai lá e vê. Então quando eu mudo isso, é uma questão natural. Quando você entra no fluxo da natureza, quando você passa a agir de acordo com como você foi projetado, ou seja, eu fui projetado para viver em sociedade. Então eu procuro viver em sociedade. Eu sou uma pessoa social, sou uma pessoa sociável, eu me socializo com as pessoas, eu conheço gente nova, eu interajo com elas, eu me mostro quem eu sou, exerço a minha originalidade, exerço a minha autenticidade, e isso me torna uma pessoa interessante, afinal de contas eu sou único, então as pessoas vão querer me conhecer, e como eu não tenho medo de ser rejeitado, eu vou me mostrar para elas, eu vou conhecê-las, eu vou interagir, eu vou ter uma vida social, eu não vou mais estar só, e isso vai me fazer mais feliz. É óbvio ou não é? É claro que é óbvio. E o medo de errar, se eu não tiver mais esse medo, se eu seguir o fluxo da natureza, que eu seguia quando era criança, né? Então eu vou tentar, eu vou errar até conseguir. Óbvio. E aí quando você perde esse medo, tenta e consegue, aí você é bem sucedido. Bem sucedido que eu falo aqui não é ser uma pessoa milionária, ser uma pessoa rica, não. O bem sucedido é fazer aquilo que você quer, é conseguir atingir os seus objetivos. Se você está querendo tirar sua carteira de motorista, né, está aprendendo, está tendo aula, quando você consegue tirar a carteira, você foi bem sucedido. Né? E como é que você aprende? Você aprende errando, tá? O instrutor ali do lado, porque o instrutor sabe que é natural que você erre. Então ele vai estar ali do lado para, caso você erre, ele corrija, para que você não cometa um acidente. Então, é natural. Por que nós temos medo de errar? Nós estamos aqui para errar. A gente tem que errar para aprender e aí depois acertar e atingir nossos objetivos. Então, a vida pode voltar a ser simples. Basta que nós entendamos isso. O nosso bem mais precioso é a vida, é estar vivos. E nós devemos agradecer e fazer o possível para continuar assim. Aprenda a se socializar com as pessoas. Perca o medo da solidão. Você não está só. Nós estamos numa sociedade global. Existe toda uma infraestrutura para manter a sociedade, né, e para nos manter conectados uns com os outros. O medo da solidão vem pelo nosso instinto gritando
que nós não estamos em grupo, né? Porque o seu instinto só deixa de gritar quando tem aquele grupo de 50 pessoas, né? Como era no início, quando nós éramos coletores. Quando nós perdemos esse agrupamento, nós temos agora um agrupamento mais esparso, cada um na sua casa, com núcleos familiares, então o nosso instinto está o tempo todo gritando. Aí o medo da solidão. Perdendo o medo da solidão e nos socializando, nós vamos ser pessoas mais felizes. Por quê? Porque nosso instinto gregário vai estar sendo satisfeito. Nós vamos estar em sociedade, vamos conhecer pessoas, vamos interagir com essas pessoas, né? Vamos ter experiências com essas pessoas, as mais diversas. Quanto mais pessoas você conhecer, maior será a diversidade de experiências que você vai ter. E perdendo o medo do fracasso. Entendendo que isso faz parte da natureza e indo em frente. Fracassa, erra, tenta de novo até conseguir. É assim que nós aprendemos, é assim que as pessoas bem-sucedidas, em todos os sentidos, chegam lá. Se você está reclamando da sua vida, que você acha sua vida chata, sua vida medíocre, faça essas coisas, faça isso. Então a maioria de nós está reclamando, porque minha vida é muito chata, porque eu não consigo nada do que eu quero, eu sou um fracassado, minha vida é chata, eu sou sozinho, sou muito solitário. Faça essas 3 coisas. Siga o fluxo da natureza. É difícil, eu sei, muitos de nós precisam de terapia para poder sobrepujar esse grito dos nossos instintos. Deixo aqui para você raciocinar, para você refletir sobre isso. Que para a sua vida voltar a ser uma vida simples de se viver, uma vida feliz, onde você pode buscar realizar os seus sonhos, entenda isso. Então eu vou deixar aqui um exercício. Agora virou tradição deixar exercícios para a gente botar na prática isso. Você vai exercitar, sobrepujar esses 3 problemas, esses 3 medos, que são distorções dos seus instintos básicos, né? O velho ego dando problema na nossa vida novamente. Você, todo dia que acordar de manhã, você vai substituir o medo da morte, que é o medo de que alguma coisa pode acontecer hoje. Será que eu vou ter algum problema? Será que eu vou ser assaltado? Será que vamos ser atropelados? Você sublima isso, troca isso pela gratidão de estar vivo. Acordar de manhã, graças a Deus, mais um dia eu estou vivo. Mais uma oportunidade de fazer aquilo para o qual eu fui projetado. Fazer aquilo que eu me dispus a fazer quando eu vi esse mundo. Primeiro. Segundo, trocar o medo da rejeição, sublimar isso, trocar isso pelo imperativo social. Ou seja, buscar se socializar com as pessoas. Não estou dizendo conhecer gente nova toda hora, mas falar com as pessoas. Você está na rua, está no meio de pessoas estranhas, mas viu algo que queria comentar, mas comenta com a pessoa do lado. Olha que legal aqui. Você não conhece ela, não comenta com ela. Trate melhor, socialize com as pessoas com que você interage, que são estranhos, um vendedor, um caixa de banco, um supermercado, um garçom. Pergunta como ele está, se está tudo bem. No começo vai ser difícil, porque a nossa ansiedade social, né, aquele medo de falar com as pessoas, ele é muito forte. Então no início isso vai ser difícil. Mas com o tempo, né, você aprende e você passa a ser natural, volta a ser natural, se socializar com as pessoas, conhecer gente nova, né? Se mostrar. E o terceiro erro, que você, fazendo essas 2 primeiras, você já vai estar exercitando o terceiro, que é perder o medo de fracassar. Quando você sai da zona de conforto, no caso do segundo exercício, sai da zona de conforto e fala com um estranho, ou com alguém que você conhece, mas não tem muita intimidade, passa a se relacionar mais com ele, a conversar, a perguntar, a se abrir mais. Então você já está sobrepujando o terceiro, que é o medo do fracasso. Porque o medo, quando você vai socializar, você pode errar. Você pode fazer uma abordagem errada, você pode perguntar alguma coisa que a pessoa não gosta, você pode ser inconveniente, isso é um erro, isso é um fracasso. Então, se você mesmo com essa possibilidade faz, já está exercendo, já está sobrepujando o terceiro medo. Né? E o terceiro medo em si é fazer o que você gosta, é fazer aquilo que eu expliquei no vídeo anterior, né? Exercer a sua autenticidade, a sua originalidade. Realmente,
Tem vontade de empreender alguma coisa? Faz. Tem vontade de aprender a tocar um instrumento? Vai. Tem vontade de aprender uma língua nova? Vai em frente. A gente às vezes tem vontade de fazer, mas não vai, porque eu vou errar, eu não sei fazer, eu não tenho mais idade para isso. Né? Faça. Até hoje eu estou aprendendo. Eu tenho 40 anos, pode não parecer, né? Mas eu tenho 40 anos, até hoje eu estou aprendendo coisas novas. Estou escrevendo um livro, uma coisa que eu sempre tive vontade, né? Estou aprendendo a escrever o livro. Estou escrevendo na tentativa e erro. Se ele vai ser um sucesso, eu não sei. Pode ser que ele seja um fracasso, mas como eu não tenho medo do fracasso, eu vou escrever mesmo assim. Pode ser que depois eu faça um outro que seja sucesso. Entendeu o espírito da coisa? Mas eu estou tentando. E assim vai. O que você tem vontade de fazer? Eu tenho certeza que você tem vontade de fazer muita coisa que você não faz por causa desse medo. Sobrepuja esse medo e faça. E aí você vai ver que a vida volta ao fluxo natural, volta a ser uma vida simples de se viver, tranquila. Eu espero de todo o coração que você faça isso. Eu exercito isso todos os dias e busco ser uma pessoa bem sucedida. Busque, faça isso. Então por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, nosso primeiro vídeo de 2017. Peço desculpas pelo tempo que eu fiquei ausente, né? Mas como eu falei no começo, eu sou filho de Deus. Eu também tenho o direito de festejar, de ter uma folguinha, de curtir a minha família. Mas eu voltei. Espero vocês na semana que vem. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Com aquele seu amigo que não faz nada na vida porque tem medo de fracassar. Com aquela amiga que não chega junto no crush porque tem medo de ser rejeitado. Passa para eles. E até a próxima.